Good morning, friends. Bem-vindos ao podcast. Bom dia, amigos, onde trazemos as últimas notícias e informações para vocês, a noiva do mundo todo. Bem-vindos e bom dia a todos que estão ouvindo. Hoje é sábado, 30 de agosto, e sou William McMasters, na sede da Gravações A Voz de Deus de Jeffersonville, Indiana. E olá de Harare, Zimbábue. Aqui é seu irmão, Steven Tutani. Bom dia, meu amigo. E uau! Faz um tempo, mas irmão, é muito bom estar de volta ao trabalho depois das férias de verão da Gravações A Voz de Deus. É ótimo estar de volta ao nosso posto de dever, meu amigo. Senti sua falta nas últimas semanas. Não o vejo desde o acampamento. Eu sei. Espere, falando no acampamento. Que tempo incrível. Meu Deus. Nunca mais será a mesma coisa. Oh, essas 3 palavras resumem tudo para mim. Recebi munição séria no acampamento. Estava na carta as águias se reunindo, logo após o acampamento também. Então, bênçãos do acampamento para o mundo inteiro. Mas foram essas 3 palavras, inegável, inegociável e incondicional. Eu te digo, eu usei isso tantas vezes desde então. Eu também. Cada vez que uso, os demônios correm para se esconder, irmão. Glória. Que revelação! Isso o inspira, deixa-o sem medo. Simplesmente nos mostra quem somos. Glória. Amém. Oh, essas palavras significam muito para mim. E tenho certeza de que todos os campistas podem olhar para trás agora e sabem, sem nenhuma dúvida, quem são. Com certeza. Que eles têm essa aliança incondicional. Qual é o absoluto deles? Onde encontrar aquela água fresca, inesgotável, artesiana, borbulhando, sem agita-caudas, sem caldo de inseto. E eles estão equipados para lutar contra o diabo como nunca antes. Verdadeiramente a melhor temporada de acampamento que já tivemos. Oh, podemos dizer isso repetidamente, meu amigo. Não há palavras suficientes, mas o Senhor sabia que precisávamos disso e nos deu. Como sempre, a temporada de acampamento passa voando, sabe? Mas deixa uma marca permanente. E felizmente, o Senhor nos deu uma viagem segura de volta para casa aqui em Zimbábue. E creio que você teve férias maravilhosas e reparadoras. E ei, estamos juntos novamente, de volta ao nosso posto de dever. Sim, irmão, estamos. E tivemos momentos maravilhosos e agradecemos ao Senhor por nos permitir isso. E Ele nos deu descanso e, se me permite, em nome da voz de Deus, só quero dizer obrigado a cada um de vocês que se lembraram de nós em suas orações enquanto estávamos fora. E sei que estamos prontos, dispostos e preparados para estar a serviço dele para tudo o que ele planejou para o futuro. Amém. Isso mesmo. Foi bom, durante as férias, ter aqueles episódios da mesa redonda, sabe? Não sentimos muita falta do podcast e eu realmente gostei de ouvir o que o Senhor está fazendo ao redor do mundo. Ah, eu também. Realmente desfrutei desses episódios e, não sei, é sempre emocionante para mim aprender mais sobre os bastidores, por assim dizer, e ver o que os irmãos missionários fazem e passam todos os dias para levar esta mensagem, esta voz às pessoas. E devo dizer que, pelos comentários que vocês fizeram, parece que também gostaram muito. E agradecemos por terem dedicado seu tempo para nos contar o que pensam. Isso mesmo. Gostamos muito de ouvir a noiva de todo o mundo. Todos nós nos banqueteamos com as mesmas coisas e temos muito em comum. E para ser honesto, este é o trabalho mais importante da face da terra. É a mensagem e o mensageiro chamando a sair uma noiva para o Senhor Jesus Cristo. Irmão, gostamos muito de ouvir como Deus está cuidando para que cada uma das suas ovelhas ouça sua voz. E é para isso que serve este podcast. Amém. É disso que se trata, chegar até a última. Irmão Steven, e quanto às mensagens que ouvimos nas últimas semanas? Queremos começar por aí? Levará um bom tempo. Vamos, o arrebatamento, coisas que hão de ser, eventos modernos são esclarecidos por profecia, e então a mensagem da semana passada, liderança, meu Deus, que série de mensagens para a noiva, um jubileu gastronômico. Sabe, em Shona temos uma expressão que é como: ele estava indo e não poupou esforços. Ele estava apenas nos deixando ter isso. E amamos cada pedacinho disso e o temos saboreado. E para mim é como, quero dizer,
Sei que todos ouvimos a mesma coisa, mas tudo o que ouço é como: eu estava em Deus antes do princípio, como a águiazinha no terreiro. Eu reconheço sua palavra hoje porque sempre fui uma águia, e não devemos acrescentar ou tirar nada, apenas comer aquele pão sem fermento que ele nos deu por meio de seu profeta. E só há uma maneira de produzir a noiva, não por igreja nem pastor denominação, é através da resposta em Malaquias 4. Amém. E é tão claro como cristal. E em breve essa grande voz chamará os santos mortos, e veremos nossos entes queridos e juntos encontraremos o noivo. Nunca nos foi tão revelado que somos nós como agora. Amém. Oh, glória! Você disse tudo certo ali. Quero dizer, o que mais poderia ser dito? Mas sabe o que eu amo tanto? É o companheirismo com você ou com outros irmãos, o que ouvimos e as diversas citações que se destacaram ou que nos tocaram profundamente. É o mesmo em Jeffersonville, é o mesmo com você no Zimbábue, é o mesmo em todo o mundo. É mesmo. Estamos todos na conexão juntos ouvindo essas mensagens. E é tão incrível pensar que, às vezes, você pode pensar: ah, sou o único que está entendendo isso, ou eu ouço algo que me impressiona aqui. É como todos nós estamos entendendo, e isso apenas mostra a unidade que existe na noiva. E que somente esta palavra, somente esta mensagem, somente essa voz pode fazer isso. Sim, sim. E para ser honesto, isso nunca foi possível em nenhum outro momento da história, exceto agora. Verdadeiramente, nunca houve um dia como este. Nunca houve uma luz que brilhasse tão intensamente como neste dia glorioso. E graças a Deus podemos ver isso se unindo com a palavra e vamos passar toda a eternidade juntos pelo seu Espírito. Oh, mal posso esperar. Louvado seja o nome do Senhor. Esta manhã, começamos no país de Camarões, onde o nosso irmão Adolf Kameni, nosso assistente da gravações A Voz de Deus, de Douala, viajou recentemente pelo país entre 7 e 13 de julho, numa viagem de acompanhamento a uma distribuição anterior de tablets Ágapo. Viajar com um companheiro discípulo é uma grande ajuda em viagens como esta. Por isso, ele foi acompanhado pelo irmão Roland como ajudante e fotógrafo nesta importante missão. Eles tinham 3 objetivos principais: atualizar os tablets Ágapo distribuídos anteriormente, dar suporte técnico e manutenção para os dispositivos existentes e distribuir novos tablets para famílias recém-registradas. A primeira parada da equipe foi em Penja, onde foram calorosamente recebidos na assembleia do irmão Asako. Eles começaram às 9 da manhã com uma oração e, imediatamente, crentes ansiosos se reuniram para atualizações dos tablets e para a distribuição de novos tablets para famílias que ainda não haviam recebido. Após o programa, a equipe começou tocando a fita Crês tu isto, seguida por uma apresentação de slides e demonstrações práticas sobre como usar e atualizar corretamente os tablets. O irmão Adolf observou que o acesso à internet nessa região é muito difícil, tornando complicado para os proprietários de tablets manterem seus dispositivos atualizados. É por isso que essa visita trouxe tanta alegria aos crentes. Os resultados foram extraordinários. 30 tablets foram atualizados e 50 novas famílias foram atendidas com um tablet Ágapo. Na terça-feira, a equipe viajou para Bafoussam, onde o irmão Endek gentilmente ofereceu o uso do salão de sua igreja. As portas se abriram às 7h30 da manhã e os crentes compareceram em grande número. Este encontro seguiu o mesmo formato de Penja, com resultados impressionantes. 35 tablets foram atualizados e 27 famílias receberam novos tablets. De acordo com o cronograma inicial, a próxima parada deveria ser Enedop, onde 103 famílias estavam registradas e aguardavam ansiosamente para receber seus tablets. Infelizmente, a equipe de distribuição não conseguiu chegar à cidade devido a bloqueios separatistas nas estradas que foram montados após o assassinato de um oficial do exército por rebeldes. Sem dúvida, isso deve ter sido um acontecimento decepcionante, e pedimos que mantenham essa situação em oração
para que o Senhor abra um caminho para que esses preciosos crentes recebam seus tablets e possam se juntar ao resto de nós para apertar o play. Com essa mudança inesperada, a equipe seguiu para Bamenda, a última cidade na programação. E apesar dos desafios, essa distribuição correu muito bem. 25 tablets foram atualizados e 47 distribuídos. Um momento particularmente notável aconteceu em Bamenda, quando o irmão Adolf lembrou à congregação que apenas os verdadeiros crentes da mensagem eram elegíveis para receber um tablet. Naquele momento, um homem se levantou na reunião e explicou que havia se registrado, mas queria ser honesto, pois era um pregador batista. Ele disse que cria que o irmão Brana era profeta, mas não tinha certeza se ainda era elegível. Após conversar mais, ficou claro que ele era um crente da mensagem. Com grande alegria, ele recebeu seu tablet Ágapo e foi conectado com um bibliotecário local, o irmão Isaiah Shah, para continuar o companheirismo e apoio. Irmão Steven, tenho que interromper aqui e mencionar que é uma grande responsabilidade para os irmãos que estão no campo assegurar que os tablets cheguem às mãos dos crentes. E tenho certeza de que você teve que fazer essas perguntas em várias viagens. Como você lida com situações como essa? Bom, a verdade é que não se conhece todas as pessoas nessas regiões que se visita, mas sempre tem pontos de contato, como pastores ou líderes de um grupo. E na maioria das vezes, antes de viajarmos, ligamos ou entramos em contato com eles e explicamos o processo de distribuição, que damos um tablet por família e que eles são valiosos. Um tablet é diferente de um folheto de testemunho e queremos ter certeza de que o entregamos a crentes que apreciam o valor e ouvirão a mensagem. Então, eles nos dão uma lista de pessoas em suas igrejas que são crentes, membros regulares, e nos ajudam a confirmar quem é e quem não é. E é realmente difícil fazer isso em campo, porque assim que você aparece com uma caminhonete, as pessoas sabem que você está distribuindo coisas, e até mesmo os que não são crentes vêm às reuniões. Mas como temos essa lista pré-preenchida e a analisamos e sabemos a quem estamos dando os tablets, normalmente não é uma situação muito difícil. Pelo menos é assim que temos lidado com isso aqui. Ok, sim, isso faz muito sentido. Obrigado por explicar isso. De nada, irmão. Bom, o irmão Adolf continua. No caminho de volta de Bamenda para Douala, a equipe fez uma breve parada de novo em Bafoussam para atender 8 famílias que não puderam comparecer à reunião anterior. Para resumir a viagem de 7 dias, 132 tablets foram distribuídos para novas famílias. Mais de 100 atualizações de tablets foram concluídas. Mais de 60 reparos foram realizados e 8 tablets completamente quebrados foram substituídos. Que bênção ler este relato. Queremos agradecer sinceramente ao irmão Adolf e ao irmão Roland por sua dedicação e serviço fiel. E convidamos vocês, a noiva em todo o mundo, a continuarem elevando os santos de Camarões em oração. O trabalho está avançando rapidamente em várias partes do mundo. Aqui está um relato de distribuição que recebemos do irmão Likufa, de Moçambique, e que mostra o quanto cada viagem é vital para alcançar os cordeirinhos de Deus, independente dos desafios ou da distância. Ele diz o seguinte: no dia 3 de julho, nossa equipe embarcou em uma expedição de distribuição à região norte da província da Zambésia, com o objetivo de entregar 200 tablets Ágapo a famílias merecedoras que precisam. Começamos nossa jornada de manhã cedo, totalmente carregados e preparados para a árdua jornada que nos esperava. O que tornou essa viagem um pouco diferente foi o fato de estarmos viajando para vários locais onde nunca havíamos estado antes, então havia muita expectativa de ambos os lados e estávamos ansiosos para conhecer esses crentes pessoalmente pela primeira vez. Nossa viagem durou 2 dias, começando com nosso primeiro ponto de distribuição em Mecubela. Esta foi a nossa primeira vez visitando a cidade e os crentes daqui. Ao chegarmos, distribuímos com êxito tablets para 7 famílias, cada uma delas expressando profunda gratidão por receber os tablets Ágapo. A partir daqui, continuamos nossa jornada percorrendo mais de 80 quilômetros
para chegar ao nosso próximo destino, Maulana. Lá, distribuímos tablets para 24 famílias. Nossa parada final ao longo desta rota foi em Pebane, ao longo da costa leste. Esta foi a minha primeira vez visitando esta região, pois é uma vila de pescadores muito remota, e era quase como uma cidade abandonada que o governo esqueceu completamente, com estradas terríveis. Eles precisam usar caminhões grandes para transporte, em vez de ônibus, porque não é possível para os ônibus viajarem nesta estrada perigosa. Da estrada principal até Pebane, são 250 quilômetros de estradas não pavimentadas e sem manutenção. E quando chegamos, tivemos ainda que viajar mais para o interior onde os crentes estavam localizados, mas conseguimos e pudemos colocar 10 tablets Ágapo nas mãos de famílias fiéis. No total, distribuímos com sucesso 41 tablets Ágapo naquele dia, e todas essas famílias ficaram muito surpresas, gratas e entusiasmadas não apenas por nos ver pessoalmente, mas por receber toda a mensagem em um pequeno pacote. Uau! Isso é incrível! Irmão Steven, eu estava pensando no que você estava lendo e quanto tempo teria levado para dirigir por essas estradas que estão em tão mau estado que nem mesmo ônibus ou certos veículos podem trafegar por elas, e isso por mais de 250 quilômetros. E o que me surpreende é que foi para 10 famílias preciosas. Isso realmente mostra como é importante levar esta palavra às pessoas, a cada uma delas. Amém. Sabe, eles foram corretamente chamados de tablets Ágapo. Sabe, é muito amor do sacrifício e o patrocínio, a visão de torná-los disponíveis e essas viagens para visitar cada um desses crentes. Nós sabemos, o profeta nos ensinou. Se fosse por uma única alma, com certeza valeria a pena. Amém. Amém. Bom, o relato continua. Se você visse o quão pouco eles tinham, tanto fisicamente quanto em material espiritual, entenderia melhor o impacto. Às vezes é difícil avaliar o nível dos crentes e o quanto eles realmente compreendem a mensagem e o que sabem sobre a missão da voz de Deus, especialmente nessas regiões remotas. As pessoas ficam sempre felizes quando lhes damos algo de graça. Por isso, temos de ser muito diligentes para nos certificarmos de que são verdadeiros crentes antes de lhes entregarmos estes valiosos presentes de amor. Aqui, nesta viagem, estamos gratos que todos receberam a nós e aos tablets com tanta alegria. Não houve qualquer resistência. Eles realmente amavam a mensagem. E o que torna isso tão notável é que muitos desses crentes têm sobrevivido com alimento espiritual e foram sustentados com, no máximo, só 5 livros da mensagem, desde que aceitaram a mensagem. Portanto, é difícil expressar a magnitude da alegria e felicidade quando eles receberam tudo no tablet Ágapo e ouviram a voz de Deus pela primeira vez. Uau! É um grande salto indo de apenas 5 livros da mensagem para agora poder ouvir, sabe? Mais de 200 mensagens traduzidas para o português e ouvir a voz de Deus pela primeira vez. Não consigo imaginar o avivamento que está acontecendo nessas casas neste momento desde aquela viagem. Bom, agradecemos ao Senhor. Amém. Nosso irmão continua. Nós nos certificamos de dar aos crentes uma atualização completa sobre a visão e a missão da Gravações, a Voz de Deus, e compartilhamos com eles alguns testemunhos de outros crentes no exterior. Muitos deles nem sabiam que havia crentes ao redor do mundo como eles. Eles perceberam que não estavam sozinhos e que com certeza não foram esquecidos. Com as grandes bênçãos nessas viagens, também vêm as provações. Durante nossa viagem de volta a Mocuba, tivemos dificuldades mecânicas com nosso veículo. A luz de advertência do ABS, a luz do freio de mão e faróis acenderam ao mesmo tempo no painel. Ficou claro que o veículo estava com problemas mecânicos. A caminhonete também começou a frear automaticamente enquanto eu dirigia. Os freios foram acionados e não havia como desativá-los. Estávamos literalmente no meio do nada, a 150 quilômetros da cidade segura mais próxima. Havia selva ao nosso redor todo. Uau! Que situação e que imagem isso transmite colocando-se bem ali. Bom, o relato continua. Apesar desses problemas, não tivemos escolha, a não ser prosseguir com cautela e viajamos durante a noite em velocidades muito baixas.
com o cheiro de borracha e metal queimados o tempo todo, levou quase 7 horas para chegarmos à meia-noite. Mas graças a Deus conseguimos chegar a Mocuba sem incidentes. Louvado seja o Senhor! Reconhecemos que os desafios que enfrentamos eram uma manifestação das tentativas do diabo de nos intimidar, pois estávamos envolvidos em uma batalha da qual já havíamos saído vitoriosos. Amém. No dia seguinte, procuramos a ajuda de um mecânico local que trabalhou diligentemente no veículo. Ele substituiu o sensor do ABS, bem como os freios traseiros e os tambores traseiros que estavam completamente destruídos, mas de alguma forma permaneceram intactos e pudemos prosseguir para Quelimane. Em Quelimane, uma congregação de crentes fervorosos aguardava nossa chegada. Naquele dia, distribuímos tablets para 89 famílias representando 4 grupos distintos. Foi uma experiência imensamente gratificante, pois aproveitamos a oportunidade para expressar a importância de apertar o play nos tablets, permitindo-lhes assim acessar a voz do profeta. No dia seguinte, viajamos para Nicoádala. Lá, distribuímos nossos últimos 70 tablets para famílias de 3 grupos diferentes. Ao longo da nossa viagem, percorremos um total de 2.560 quilômetros e concluímos as distribuições em 4 regiões para crentes de 10 igrejas ao longo de 5 dias. E embora a viagem tenha apresentado seus desafios, foi extremamente gratificante. A província da Zambésia do Norte é predominantemente islâmica e encontramos inúmeras mesquitas ao longo do caminho, com uma aparecendo a cada 5 quilômetros. Todos que você vê são islâmicos. No entanto, isso nos deixou ainda mais felizes ao descobrir que a mensagem encontrou seu caminho nessas regiões desoladas. E temos crentes dessa mensagem no meio de tudo isso. O entusiasmo entre os crentes era palpável. Eles expressaram sua gratidão e felicidade por finalmente poderem ouvir a voz do profeta, independente da localização deles. Olhando para o futuro, há muito mais trabalho a ser feito. E pedimos humildemente que vocês estendam suas orações a nós, enquanto continuamos este trabalho vital. Deus os abençoe, irmão Lee. E por fim, não importa em que parte do mundo você esteja ouvindo este podcast, uma coisa é certa. Todos nós estamos unidos em torno de uma coisa: o Ministério das Fitas. E o melhor de tudo é que isso se trata de um ministério mundial. Testemunhos estão chegando de literalmente todo o mundo sobre o que o Senhor está fazendo. Muitos de vocês que estão ouvindo mencionam frequentemente como o podcast Bom Dia Amigos é um oásis de encorajamento e um impulsionador da fé, porque ao ouvirmos o que Deus fez por outro irmão, irmã ou família, enquanto ouviam a fita, nossa expectativa na fé não pode deixar de aumentar, gerando ainda mais testemunhos na próxima vez que apertarmos o play. Foi exatamente isso que aconteceu com nossa irmã do México, que recebeu sua cura enquanto ouvia o testemunho de outro crente em um episódio anterior do podcast Bom Dia Amigos. Aqui está o testemunho dela. Há algum tempo eu vinha tendo problemas com minha mão direita. Eu a torci uma vez e ela ficou um pouco frágil depois disso. Percebi que um pequeno caroço estava se formando depois de um tempo. No começo, eu ignorei, mas com o passar do tempo, ele cresceu e começou a doer. Orei ao Senhor para me curar. O diabo tentou colocar dúvidas em minha mente, mas continuei crendo. Por fim, fui ao médico que me disse que era um cisto sinovial. Ele disse que não era perigoso, mas que a única solução seria cirurgia ou tratamento, e mesmo assim poderia voltar. Continuei a orar e pedir a Deus por cura. Às vezes, o caroço desaparecia, mas depois voltava novamente. Mesmo assim, mantive minha fé. Um dia, enquanto ouvia o podcast Bom Dia Amigos, ouvi sobre uma irmã que também tinha dor na mão direita. Ela compartilhou algo da carta das águias se reunindo, que dizia que podemos erguer os braços para o céu, estender os 5 dedos de cada mão e dizer a ele: Pai. Podemos erguer os braços para o céu, estender os 5 dedos de cada mão e dizer a ele: Pai, nós cremos e temos fé em cada palavra que falaste. É a tua promessa, a tua palavra.
e tu nos darás a fé de que precisamos se apenas crermos, e nós cremos. Quando ouvi isso, levantei as mãos, agradeci a Deus e continuei ouvindo. Então a irmã citou a mensagem em que o irmão Brana disse o seguinte: Esta senhora aqui atrás tem algum problema nas mãos. A senhora crê que Deus a curará se tiver problema nas mãos? Quer ser curada? Muito bem. Sua fé o tocou então. Suas mãos serão curadas. Louvado seja o Senhor. Assim que ouvi isso, soube que seria curada. Coloquei minha mão esquerda sobre a direita e senti aquele caroço desaparecer lentamente. Uau! Louvado seja o Senhor! Em menos de 1 minuto, ele desapareceu completamente, sem dor, sem deixar vestígios. Aleluia! O diabo ainda tentou me fazer duvidar e sussurrou: isso vai voltar, Deus não te curou. Mas continuei agradecendo ao Senhor. Agora, vários meses se passaram e estou completamente curada. Obrigada, Senhor, por me dares minha cura. Obrigada, irmãos, por seus esforços na produção do podcast que nos encoraja e fortalece. Deus os abençoe ricamente, sua irmã do México. Oh, louvado seja o Senhor! Quer saber? Acho que isso vai gerar outro testemunho em algum lugar do mundo. Amém. Louvado seja o Senhor! Sou muito grato porque o Senhor sempre intervém em favor de seus filhos que creem. Amém. Bom, este é o momento ideal para encerrar o episódio de hoje. Não deixem de buscar por atualizações durante a semana no brana.org, nos canais do WhatsApp e em nosso aplicativo Lifeline. Ao nos despedirmos hoje, também queremos compartilhar com vocês algumas canções de uma das paradas durante a viagem de distribuição em Moçambique que acabamos de relatar. E como sempre, muito obrigado por se juntarem a nós hoje e, se Deus quiser, esperamos vê-los na semana que vem. Até lá, que Deus os abençoe e shalom. Shalom. Se vê